Olá, estamos começando mais um episódio do podcast O Café Esfriou, diretamente de Vila Real, Portugal, com um tema bastante relevante hoje, Rafa, que eu tenho dúvida nesse tema, você não tem ideia. Muita coisa vai ser esclarecida aqui hoje, porque o cara é fera no assunto, Demais. tem muita referência no mercado e eu acho que vai agregar muito valor aqui pro pessoal. E a gente também, né, que já passamos horas e horas tentando resolver problemas acerca desse tema e muitas vezes a gente nem consegue. E ainda mais falando nessa época, nessa era do mercado digital também, sei que tá em ascensão, né? Então, muita coisa boa. Já se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente, deixa seu comentário, dá sugestões de temas, porque certamente será muito válido para todos nós. Hoje, aqui contamos com a participação do Márcio Girão, que é a bancada fixa aqui no nosso podcast, e também o Erinaldo Leite na técnica de áudio e vídeo, dando todo o suporte para que chegue para você a melhor qualidade dos nossos conteúdos. E que qualidade, E hein? que qualidade, estamos chegando lá. Tá brigando, ó. É isso. Então vamos lá já trazer as informações do nosso convidado. Ele que, pelo que eu tava vendo aqui no currículo dele, mas ele pode falar aqui de várias línguas que ele entende. Eu quero chegar nesse nível. Eu vou chegar nesse nível aí, logo, logo. Cara totalmente viajado, com muito conhecimento. Ele, que já trazendo qual é o tema para todos, editor de vídeo, já tem uma experiência vasta de anos no marketing digital, empreendedorismo, já, como eu estava dizendo, né, visitou vários países, ou seja, tem um know-how ali de network muito forte. Porque é legal, né? Com certeza. Nós aqui estamos O engateando. pessoal tem muito essa questão de saber como é que conciliar o trabalho remoto com a sua vida nômade, como é que gerir isso, como é que montar uma equipe bacana. Vai trazer muita coisa legal pra gente. Quando fala de nômade digital, eu fico pensando assim, é a vida dos sonhos, cara. O cara vai pra onde quer, trabalha com o que quer. Na prática é bonito, assim, na teoria é bonito, mas na prática a gente sabe como é que é. Vamos deixar isso pra falar mais pra frente. Vamos convidar ele aí pra falar isso. Assim como o nosso convidado já foi eleito aqui, já estava entre os 100 mais bem qualificados, o top global aqui entre os freelancers com trabalhos que foram reconhecidos, que passaram pela mão dele, ou seja, tem muita coisa para explorar, acho que nem vai dar tempo para explorar tudo. Nós estamos aqui com o Jobson Arruda. Bem-vindo, Jobson. Obrigado por estar aqui também. Bem-vindo, Jobson. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal de casa que está acompanhando. E é isso aí, agradeço o convite, a oportunidade e vamos bater esse papo hoje aí, né? Eu já vou passar a bola para o Márcio, que ele já começa aqui também. Já esquentou aqui as turbinas para trazer uma pergunta aqui para o Jobson. O Márcio, que eu até falei pra ele, que eu admiro muito, porque ele tem uma visão assim, de edição. Que É isso. A gente. Boa noite, bom dia a todos aí. Boa noite, porque tá ouvindo isso. Estão assistindo. Mas esse assunto é muito interessante porque é algo que às vezes a gente tenta fazer por si só, né? E às vezes quebra muita cara porque acha que consegue dominar, porque às vezes acha que não precisa de uma faculdade, não precisa, mas precisa de muito curso, precisa de muito estudo, muito conhecimento. E é uma área que é muito interessante a gente estar aprendendo com o Jobson aqui e aprender a trazer as experiências que ele adquiriu ao longo dessa jornada, que já são o que, Jobson? Mais de 10 anos? Não, acho que é um pouco mais de 4 anos. Desde que eu comecei mesmo assim pra valer, faz 4 anos e alguns meses. Bom. Não é muito tempo, de certa forma, né? 4 anos que eu já tenho esse currículo. É, porque dá, né? Dá pra você aos poucos ali, conforme vai pegando a experiência, vai escalando. O interessante é você saber que hoje o digital, não só através da edição de vídeo, toda e qualquer operação ela é escalável. Seja você um editor de vídeos, um gestor de tráfego, um web designer, você oferece serviços de marketing, um pacote fechado ali através de uma agência, tudo isso é escalável, né? Diferente, vamos dizer assim, do meio convencional ali que você faz anos de capacitação, não querendo desmerecer, mas é uma logística diferente, né? É um sistema diferente, é um mundo diferente. Ali no business, ali no corporativo, você precisa de anos de conhecimento acadêmico, De formação. para você chegar num cargo que você vai ter um bom salário e ser recompensado por isso. No digital, é você e a sua capacidade, é a única coisa que lhe limita. Então, quanto mais conhecimento você conseguir obter, quanto mais você conseguir aplicar isso na prática, não existe limite, assim. Tem pessoas que hoje vivem no digital, seja faturando 1.000, 2.000, 3.000 dólares, até mesmo milhões. Então, assim, são realidades totalmente possíveis, né? É de várias formas de metrificar isso, né? E a gente que vive do digital hoje é prova ouvir disso. Exatamente. Porque quando a gente vivia ali da CLT, por exemplo, a gente era estagnado, né? Limitado, né? Um limite que... Salário, rotina. E hoje não, hoje a gente consegue escalar a operação, a gente consegue ajudar
infinitamente de várias formas, né? E isso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre gestão também. Eu acho que é Ô, bem Jobson, interessante. eu tenho uma história muito legal nessa área de edição, essa parte técnica Legal. de edição de vídeo, edição de foto, mas ela começou lá para os 14 anos, quando eu queria ali, era bem magrinho, né? Aí queria deixar os Photoshop, achar os links, computador antigo, lá para década, olha, Era o tempo que já existia fake news. 2009, 2008 mais ou menos ali. Nossa, faz um tempo. E aí ali baixar os Photoshop para deixar um prato mais forte, bem magrinho. E aí eu disse, comecei nessa. Mas interessante, né? Como a gente inicia algo que às vezes nem pensa que no futuro vai ajudar. E aí, Jobs, é justamente nessa pegada que eu queria saber onde foi que tu começou a iniciar no segmento realmente da edição de vídeo, edição de fotos. Explica melhor pra gente. Cara, o início foi assim. Eu vim do Brasil pra cá, pra Portugal, a primeira vez, como um imigrante tradicional, né? Passagem de volta, mas não vai voltar, né? Então, assim, a gente chegou por aqui, como todo bom imigrante, aquele velho trabalho ali na restauração, e assim. E eu já vim do Brasil com algumas frustrações profissionais. Eu formei em administração no Brasil, cheguei a trabalhar na minha área, mas foi uma experiência bem curta também, eu não quis investir nisso. E chegando aqui, fui para o trabalho convencional. Então, assim, as experiências que eu tive no Brasil, eu morei 4 anos em São Paulo, trabalhei em algumas empresas de diferentes funções. Já na época da pandemia, eu trabalhei na empresa, a empresa faliu, fui motoboy. Logo quando eu cheguei em São Paulo, trabalhei como porteiro, gestor predial. Então, assim, e eu tive uma experiência não muito legal em uma das empresas que eu trabalhei, tipo, casos até de acionar jurídico, enfim. E aí eu tentei empreender na época, eu não tive sucesso em fazer um empreendimentozinho local. E quando eu vim pra cá, eu já tinha um pouco dessa indignação comigo, do CLT, da vida corrida. Já tinha esse desejo de conhecer novos lugares, novas culturas e tinha essa limitação ali dos horários de trabalho, né? E aí eu, mesmo assim, segui minha vida. Até que chegou uma hora que eu vi que aqui era algo mais comum do que lá na época que eu tava lá. Tipo, eu trabalhei em café, em lugar que chegava a galera com laptop, eu ia e começava a trabalhar. Trabalhava algumas poucas horas e ia embora. Coisa que a gente faz hoje. E eu ficava olhando e falava, cara, o que esses caras fazem, né? Eu sempre fui um cara assim de sempre, aqui tá bom, mas pode melhorar. Tipo, eu nunca fui aquele cara que diz, não, aqui tá bom, aqui eu fico até acabar a vida. Não, eu digo, dá pra melhorar. Ou eu estrago, ou eu melhoro mais. Então, eu sempre fui assim. E eu comecei a pesquisar, e foi aí que eu descobri o mercado digital. E estudei tudo. Web design, design gráfico, tráfego pago, gestão estratégica, até que eu conheci a edição de vídeos, foi onde eu me identifiquei ali através da criatividade, consegui editar e trabalhar projetos de outras pessoas que também já estavam no digital há mais tempo, e eu me identifiquei com isso, comecei de certa forma a investir em conhecimento, através de cursos, mentorias, até que hoje também eu tenho minha própria mentoria, hoje somos mais de 30 mentorados, são pessoas que já estão ou estão em processo de transição para o mercado digital hoje através da edição do vídeo, e eu ajudo esse pessoal através dessa metodologia que eu desenvolvi, justamente esse conhecimento que eu construí ali sozinho, e comecei, e justamente o que eu falei agora há pouco, percebi que era escalável e segui esse caminho, trilhei esse caminho. Então, assim, hoje dá um resultado legal, como você disse, a vida de nômade digital é uma vida legal, tem seus prós e contras ali, claro, nada é mil maravilhas, mas foi algo que eu almejei muito, e é possível sim hoje. Então, para algumas pessoas parece ser algo ainda muito distante, mas é uma realidade muito mais próxima do que o que a gente imagina. Sim. E eu fico pensando, né, como muitas vezes a gente tenta se encontrar no mundo. Diz assim, meu irmão, o que que eu vim aqui? Eu vim aqui pra quê? Com que objetivo? Né? Qual é a minha missão na Terra? E por muitas vezes eu me pego pensando nisso também. Dizer assim, será que meu propósito, no meu trabalho, na minha vida profissional, eu estou alcançando aquilo que faz sentido para mim? É verdade. E durante muito tempo, né, Jobson, a gente fica ali patinando às vezes, fazendo, talvez por medo de perder o emprego, por medo de não ter dinheiro para pagar as contas e tudo mais. Esse medo, quando ele se instala dentro de nós, a gente não consegue visualizar. Parece que a gente coloca uma venda no nosso olho. Pra vida de vive dentro de uma bolha, né? Aceita a realidade Aceita a realidade. e é isso. E por anos, cara, que eu fico impressionado a isso. Tem pessoas que vivem assim Isso. a vida inteira. E eu não entendo, assim, você não aceitar a sua realidade é um fato e é normal. O cara chegar pra mim e falar, não sou feliz com minha vida, com meu trabalho, é totalmente compreensível.
Claro. Mas você reclamar e não procurar a solução Isso aí é um limbo. Entende? Então, sensacional. você reclamar não tem problema. Se você tá assim, cara, eu tô infeliz, então eu vou fazer tal coisa pra melhorar. Então, show de bola. Agora, você reclama e segue a mesma rotina há anos, eu acho que o problema tá aí, sabe? Em querer mudar a própria realidade. Complementando o que você vinha falando. Não, e de fato, tem pessoas que, apesar de reclamar, não saem dessa situação e acabam colocando muito o aspecto negativo que está dentro dela em todos que estão ao redor dela. E aí vira um ciclo de pessoas que pensam de forma negativa ou que olham tudo pelo lado ruim das coisas e não conseguem ali de ver uma realidade. Por isso a gente fala, né? O Rafa alerta muito assim nas nossas experiências em conversa, o quanto o ambiente, né, influencia, demais. As conversas, o que você faz, o Márcio também, quando troca as ideias, né, Jobson, por isso que o termo, o Erinaldo também faz parte disso. A ideia da criação dos podcasts foi justamente com esse intuito, porque a gente conversava e dizia assim, cara, isso aqui é o que pode transformar pessoas, transformar vidas, lógico, com as nossas experiências ainda muito limitadas, mas com o desejo de fazer alguma coisa diferente. Isso que é o bacana, não é? E Jobson, até aproveitando, né? Porque quando você fala assim, e até o Rafa aproveitou nessa oportunidade de dizer, pô, o Márcio, né? Há quanto tempo você tá nessa? E você tá novo, né? Você tem o quê? 28 anos, não é isso? 28 anos. 28 anos. Então, essa história, ela não é tão longa, mas que mostra já uma mentalidade totalmente diferente desde de quando você era novo. E eu penso lá nos meus 20 e poucos anos, e mentalidade totalmente diferente. Então isso mostra o quê, Jodson? Assim, pela tua experiência de vida, foi tua educação. Eu parto até de uma experiência que eu tive em casa, de que meus pais sempre foram cristãos, sempre me ensinaram, assim, a, pelo menos do jeito deles, assim, talvez com muitas reticências ainda acerca dos ensinamentos bíblicos, mas eu sempre cresci, assim, tendo as referências, né? Meu pai e minha mãe e aquilo que eles nos ensinavam. Então, assim, não sei se você teve isso em casa, de, pô, meu pai, minha mãe, ou meu irmão, ou como é que é a tua família, a tua base, que fez você já crescer e dizer assim, cara, eu não quero essa realidade para mim. Eu vi determinadas situações da minha vida que eu me blindei disso e quis trilhar um novo caminho. Tem a ver também isso, essa questão da base, né? No meu caso, eu fui criado pela minha mãe, né? Minha mãe foi mãe solteira ali. Eu e minha irmã, a gente, era só nós três, assim. Até hoje, posso dizer, quando se fala assim de família mesmo, assim, sangue, elas são minha referência quando falo sobre isso. E, assim, a gente teve uma realidade que nunca faltou nada, graças a Deus. A gente tinha o básico, mas tudo que ultrapassasse a linha do básico era limitado. Tipo assim, se eu quisesse uma roupa diferente, eu tinha que usar de recursos meus, tipo, procurar um trabalho, fazer ali um extra, alguma coisa do tipo, para mim conseguir. Assim, o básico eu tinha. Então, assim, isso me limitou muito ali durante a infância, a juventude. O pessoal que me conhece ali de uns anos atrás, da época que eu morei no interior, sabe que a minha realidade era essa. Você é de onde lá do Brasil? Eu sou natural de uma pessoa, mas eu morei muitos anos em Pombal, uma cidade do sertão lá da Paraíba. E aí a minha realidade naquela época era essa. Então, tipo assim, eu via aquelas pessoas que tinham uma vida diferente da minha e tudo mais. E eu pensei, não, cada coisa tem seu tempo. Eu posso transformar a minha vida, eu posso conseguir o que eu quero, só que cada coisa tem um tempo. Então eu sempre tive essa noção que eu precisava ser feito o que precisava ser feito naquele momento. Seja um trabalho, seja terminar o colegial. Até que chegou um momento que eu vi que não tinha mais nada ali pra mim naquele lugar. Foi por isso que eu mudei de estado. Chegou uma hora que eu mudei de país. Tua mãe sempre apoiou, vai lá. Sempre. Por isso que eu sempre procurei assim, novas oportunidades. Então eu tentava extrair o máximo possível. Se eu tava naquela cidade, eu vi que não tinha mais nada pra oferecer, não tenho minhas coisas e fui embora. Deixei minha família pra trás. Fui pra casa de parente com uma passagem pra São Paulo que me deram. Uns amigos fizeram uma vaquinha, me deram uma grana, na época acho que foi R$300 e uma passagem pra São Paulo. Foi só literalmente assim, como diz, a cara e a coragem. E a oportunidade que teve, você agarrou a oportunidade. Exatamente. E aí, chegando lá, eu tentei explorar, mudar de trabalho. Se fizer um curso aqui, você vai trabalhar aqui, ganha um pouquinho a mais. Eu ia atrás daquela oportunidade, conseguia e tudo mais. Até que foi isso até hoje, né? Foi o que, de fato, você assim, foi o estopim para eu ter feito essa migração pro digital, ter começado, de certa forma, motivado a fazer acontecer. Por mais que eu não considero que eu tenho muito tempo no digital, eu conheço caras aí que são referências para mim hoje, que estão no digital há 10 anos,
há 8 anos, tive a oportunidade de conhecer eles pessoalmente, de certa forma, aprender um pouco com eles também. E isso me ajudou também, de certa forma. Então, eu me considero novo nesse mercado. E tu já em Portugal, Robson? Jobson, desculpa. Começou mais ou menos a partir de qual momento que você... Não, agora meu momento é vir para a Europa, mudar ali... Tá, foi para de João Pessoa, de Pombal, saiu, foi para São Paulo, não foi? Isso. E depois de São Paulo, veio para cá, para Portugal? Isso, exatamente. Eu fui, como eu tava acabando de dizer o contexto, né? De quando eu me mudei para São Paulo, o pessoal ali me deu uma força no começo, quando eu fui. Chegando lá, eu consegui uma bolsa para fazer faculdade. Cursei administração durante os 4 anos. Após finalizar, juntou com os acontecimentos que já tinham acontecido ali de experiência de trabalho, algumas experiências frustradas e tudo mais. Tipo, a rotina, né, de CLT, numa cidade como São Paulo, que é a maior cidade não só do Brasil, como da América Latina. Então era uma rotina puxada de você passar 2 horas e meia no transporte público. É uma realidade que quem vive lá sabe que é verdade. Quem não vive não faz nem ideia de como que é aquilo ali, assim. E isso eu parei para pensar. Mesmo tendo um trabalho, assim, legal, tava morando num lugar, assim, razoavelmente bom ali para minha realidade do momento, tudo mais, eu pensei que se passasse mais um ano, a perspectiva era aquela. Se passasse mais 2, 5, 10 anos, Era a mesma coisa. era a mesma coisa. Então eu pensei, não, eu sempre tive esse anseio de conhecer coisas diferentes, de novos lugares e tudo mais. E Portugal, nessa época, já tinha aquele boom da imigração, né? Era Portugal, Estados Unidos, ainda hoje, de certa forma. E aí, Estados Unidos era um pouco inacessível pela questão do visto e do mais, e tinha que arriscar. Hoje Portugal já tá um pouquinho mais difícil, né? Por causa de imigração. Aí na época que eu vim, não, era aquela, você vinha, fazia manifestação de interesse e tal, já conhecia uma galera que tava aqui e tal, já tinha alguns amigos meus que tinham vindo já. Pra você ver como que é, eu influenciei eles a vir antes mesmo de eu vir. Os caras foram lá e vieram e tal, e aí quando eu vim, a galera já tava aqui, uns me deram a mão, outros me deram uma força e assim foi, E falando nisso, Gelson, pegando esse de gancho, eu também sou um dos que ele influenciou. Isso, em uma viagem, eu até falei isso no primeiro podcast da gente, em uma viagem a São Paulo, né, de férias, a gente conversando e ele trocando ideia com meu irmão. A minha realidade, e eu vivi naquela bolha também, então quanto o ambiente ele realmente potencializa e tira a pessoa da caixa e você começa a se descobrir, né? Porque hoje também eu tô no digital porque eu abri minha mente. Me coloquei em ambientes que realmente fazem sentido. E, Jobson, já tô sendo assim por parte técnica mesmo do teu trabalho, né? Hoje em dia, principalmente falando sobre redes sociais, sobre Instagram, TikTok, o que se fala muito é que a edição, ela é o que muda o jogo. a vitrine do digital hoje, a edição de vídeo, né? Pois é, e o que nós vemos é que essas edições, elas estão ficando cada vez mais complexas. Isso. Já vejo por um outro lado, uma outra linha de segmento que é assim, naturaliza, faz do jeito que dá, não precisa tanta edição assim, ou seja, eu vejo duas linhas de pensamento. Acredito eu, já na minha perspectiva, de que uma coisa não anula a outra, mas uns dão certo, outros não. Queria que você falasse um pouco disso, né? O que tem ali por trás daquilo que funciona mesmo nas redes sociais, a nível de edição, cortes e tudo mais, mudança de câmera, ângulos e, enfim, que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, com certeza. O audiovisual, em detalhe, em específico, a edição de vídeo, não tem como a gente estipular, tipo assim, o formato A é garantir que vai viralizar. Isso aí já é uma coisa de cara assim, a gente já quebra. Tem umas edições mais complexas, mais bem trabalhadas, tem outras que são mais simples, tipo, tem influenciador que viraliza com vídeo sem edição. Isso é fato. Tem vídeos que são altamente bem editados, mas que não entregam. Então, casos e casos. A edição de vídeo, ela dá a vida a algo que já é vivo, já existe. Que seria o quê? O conteúdo, a cópia, a estratégia. Só a edição de vídeo, ela não faz o que aconteceu, o que precisa. Espera um pouquinho. Quem é que faz aí? Essa tríade ali, eu queria que você falasse de novo. A copy, Cópia. ou o roteiro, ou o conteúdo. É estratégia. A estratégia, que no caso o conteúdo seria estratégia. Ela dá vida a algo que já existe, entendeu? Assim, é como se Rafael tem uma ideia, ele quer que o público dele na rede social dele saiba dessa ideia. Só que se ele chegar lá e falar, olha pessoal, eu acordei hoje pensando nisso aqui, ele precisa de um storytelling para contar aquela história. Ele precisa de uma forma de demonstrar isso, de uma forma que prenda a curiosidade,
conte aquilo e no final questione ou deixe uma interrogação ali pra pessoa, que é vamos dizer assim, a base da entrega do conteúdo, né? Mas tem um pouco do carisma nisso tudo, assim, de Tem que bater ter. o olho, assim, falar, pô, eu gostei desse cara. Tem que ter. É o diferencial, tem que ter o diferencial. É, porque às vezes tem a coffee melhor do mundo, a edição melhor do mundo, mas É porque tudo é um conglomerado, assim. Se você, a copy é um ponto fundamental. Vamos dizer assim, é o cérebro. E aí você vem lá a estratégia, o formato, a edição e a estrutura. Aí você junta tudo aquilo ali e posta aquele conteúdo. Seja sequencial, seja um conteúdo avulso, seja um canal no YouTube, seja um influenciador no Instagram. Então, assim, é um conglomerado de coisas. Não é só você chegar, gravou aqui, botou uma legenda num softwarezinho barato e postou, que às vezes pode até funcionar. Não é a edição que vai fazer acontecer, é a forma que você passa a mensagem. Por isso que tem influenciador que viraliza sem edição. Mas é claro que ela dá aquela impulsionada para você conseguir cumprir o seu objetivo, né? Cara, acabou de acontecer comigo isso essa semana. Eu tô rodando uma estratégia de outbound, né? Um tráfego ali. E acabou que eu fiz um vídeo de uma super produção. Eu, cara, esse vídeo aqui vai bombar. Sabe? Fiz ali uma captação massa, um negócio legal. Agora vai. Cara, foi bizarro. Aí eu fiz uma gravação, um corte do meu podcast, no que eu fui convidado. E simplesmente fiz uma edição básica e soltei. Cara, já entrou vários contatos comigo e tudo mais. E, cara, quanto o básico bem feito, ele é aplicável. Isso é verdade, isso é verdade. E tem também algo que já vem da neurociências, que os primeiros 3 segundos, aquela famosa técnica dos primeiros 3 segundos, são fundamentais para o cérebro decidir se vai continuar ou não naquele vídeo. Base nisso, você quer saber uma curiosidade sobre isso? Diga lá. Essa informação que você falou, ela é verdade. Então tem muita gente que foca nos 3 primeiros segundos. Aí o cara coloca um gancho absurdo. Só que hoje é aquela coisa, quando você descobre padrões humanos e começa a trabalhar ele a favor dos próprios humanos, os padrões humanos mudam. Isso é a história da humanidade. Essa aí não sou eu que estou dizendo, hein? Se você começa a dizer, se todo mundo bebe café aqui, eu vou começar a fazer assim porque o pessoal bebe café. Vai chegar uma hora, o pessoal vai inventar uma caneca assim diferente para beber café, vai tomar café num recipiente diferente, porque tudo vai mudando. Todo mundo começou a focar nessa estratégia dos 3 segundos. Aí você fica, os 3 segundos no vídeo. Só que a galera dá um gancho muito forte. Quando passa ali 6, 8, 10 segundos do vídeo, você faz o quê? Já A era. história não prendeu, não segurou. Eu mesmo faço isso. Eu trabalho com ele, todo mundo. Então, assim, você traz o gancho, os 3 segundos é importante, mas o desenvolver da história, ele acaba tendo a mesma importância ou chega a ser mais importante que os primeiros 3 segundos. Porque tu prendeu a atenção dele. Você entregou algo interessante. Então, assim, os 3 segundos, se ele ficar até os 3 segundos, é o que vai dizer, vamos dizer assim, se ele vai ficar no vídeo ou não. Aí, hoje, eu já não diria que funciona dessa forma. O decorrer da história, os primeiros 8 a 10 segundos, é o que diz se ele vai assistir o vídeo ou não. Ele pode até ficar os 3 segundos, mas depois ele vai ver e vai... Chato é que não é chato também. Exatamente. Cara, você é vegetal, eu não sabia dessa dica. O quê? Nos 3 segundos? Não, as dos 3 segundos sim, mas eu não sabia dessa percepção, dessa ótica que ele fala. E as suas não se Você pode tirar a conclusão por vocês mesmos. Vocês olham a rede social em alguns momentos, em algumas horas durante o dia. Você já viu algum gancho extraordinário. Ah, você não sei o que estava nesse vídeo, não sei o que, não sei o que. Você olha. Por que, não sei o que, não sei o que. Você olhou. Você fala, faz sentido isso aqui. Exato. Aí você pode estar acontecendo. Você ficou mais de 3 segundos, mas a história não me segurou. Aí você trazer o gancho, trazer uma narrativa que o vídeo acabou e o cara tá ali, nossa, tipo assim, ele não percebeu que eu assisti o vídeo inteiro. Então, tem como você fazer isso através do roteiro, da copy e entregar isso através da edição, né? Uma edição imersiva, com um efeito sonoro que a pessoa se sinta, como se desenvolva, né? E dentro do vídeo, entendeu? Então, assim, já consegue passar essa mensagem com mais clareza. Tem referências hoje no Brasil de pessoas que cresceram nas redes sociais usando de estratégias assim, de copy mais edição. Um exemplo disso é até aquela menina, a Hannah, a ruivinha lá. Sei que é. A Hannah Franklin, se eu não me engano. Hoje ela é considerada a maior referência no Brasil de estrategista de criação de conteúdo. E ela usa essa base do gancho do desenvolver, né? Mais a edição ali, casada. É justamente isso que é o mais eficaz, né? Eu acho muito interessante essa questão dos 3 segundos, porque até acho que isso começou mais ou menos 3, 4 anos atrás. E aí eu aplicava muito isso na minha empresa, em alguns vídeos que eu produzia, e aí batia 100 mil visualizações, 50 mil. Só que aí foi passando o tempo, o que é que aconteceu? Nas edições começou a se humanizar muito.
porque as pessoas, como o Jobson tava falando, quando começa a se descobrir o que é certo, né, o que tá viralizando, todo mundo começa a imitar também. E aí as pessoas começaram a fazer as mesmas coisas. E hoje em dia, aí entra justamente, foi fenomenal essa questão de, essa pontuação que você fez em relação depois dos 3 segundos, e o conteúdo, o desenvolver desenvolver da história. o que vai... Tem até aqueles cortes, a galera põe uma queda, tipo uma batida, alguma coisa, aí do nada o cara é na loja, tá aí você ali, Mas ele é muito hype, né? é mais assim, dá engajamento, que aquilo o cara faz aquilo não é pra vender produto, é pra dar engajamento. Aí pra isso funciona, né? Tipo, a galera comenta, compartilha, manda pros amigos, não sei o que, aí, né? Nesse intuito, assim, ainda funciona, né? Mas quando é algo estratégico, tipo, você quer vender de fato um produto no digital, falar sobre algo que vai te dar autoridade, então tem que ter toda uma estrutura. Tipo, não dá pra você só uma pegadinha lá e soltar. E o que eu percebo também, já pra vocês, e o Endal pode até nos ajudar, porque ele trabalha com isso, com questão de música, e a música, ela influencia demais. Já percebi que quando você coloca uma música ali que chama para alguma emoção, que a música tem essa capacidade, né? Você Ela envolve, né? Ela dá uma... ou nos fazer rir, ou nos levar para uma memória afetiva muito forte. Energia ali naquele conteúdo. E ali, cara, eu já percebi que isso influencia demais. E as músicas hoje estão sendo muito utilizadas também na edição. Vocês, como eu acho perfeita, como o Jobson falou, né? Vai encaixando várias peças, vários temperos ali, ingredientes para se tornar num conteúdo que funcione. É verdade. E aí tem uma outra questão, né, Jobson, que é o público. O público do Rafa é um, teu público é outro. Às vezes o Rafa, se ele se mudar demais aquilo que ele já vem fazendo, possa ser que choque, e a galera que já acompanha ele diz, não, já não gostei. E desse jeito eu já não quero mais. É porque é o que ele falou, a questão da autoridade, né? Tu constrói ali uma autoridade, e se você sair daquele cenário ali, você acaba transmitindo outra mensagem. Exatamente. Ô, Eli, já deu alguma experiência assim com relação à música que você vê que mexe assim com as pessoas? Até porque, né, Jobson? Eu, pelo menos, que gosto muito de música, né? Quando eu também uma daquelas mais antigas. Mas você não chora, não. Rapaz, eu sou chorando. Não choro, não. Eu choro por qualquer besteira. Falar aqui, daqui a pouco. Ficou legal internacional ali, já chora logo, né? Eu já vi nos teus vídeos, tu bota aquelas músicas clássicas, né? Não, além disso, né? Às vezes um louvor assim, cara, que me pega de uma situação da minha vida, velho. Pode ser em qualquer momento. Que eu escuto. Tem louvor também, vem. bem profundo. Ele. Isso aí, em relação à música, tipo isso, pessoal, geralmente eu trabalho com cantores, né? E os cantores, é lógico que eles têm que agradar o público, mas eu vejo muita questão de se a música me agradou também, eu gosto, canto ela. Eu boto ela no repertório e eu vou tocar ela no outro show. Então, essa questão. A música tem o poder de mexer com a nossa mente, com o nosso coração. É tanto que tem clientes maus que dizem assim, cara, eu quero fazer a produção de uma música, mas eu quero eu quero um arranjo que seja chiclete. Quando a gente vê isso, é uma música que você escutou uma vez e você passa o dia todo com aquela música na mente, e até, às vezes, é música até que a gente nem quer estar na mente, mas a música despertou, ficou gravada em algum lugarzinho na tua mente e você fica mastigando ela ali durante o dia todo. Então, quando a gente começa a falar de música, a gente vai com um campo muito baixo, né? E usa essas técnicas de percepção ou de alienação, posso até dizer assim. Porque, querendo ou não, fica ali, eu gosto de ficar escutando aquela música, assistindo aquele vídeo, e aí conecta tudo e pronto. Quando E vê, você vicia, né? vicia. Caraca, você fica preso naquele conteúdo. Agora eu tô com uma dúvida aqui, desculpa, mas que essa dúvida tá aqui para não fazer eu calar, né? A gente tá no mesmo mercado aqui, no mercado digital. Eu tive as minhas experiências e tenho também essas experiências com gestão, com time, com esse modelo lifestyle, né, de nomadismo. Mas fala pra gente um pouquinho que como é que é a sua experiência, como é que você conseguiu aí já viajar vários continentes, morar fora em outros países. Como é que você consegue gerir tudo isso? Como é que é essa sua estrutura? Fala pra gente. Pra ser bem sincero, quando começou foi tudo improvisado. Aí eu vi que tava dando certo, eu fui melhorando. Mas é sempre assim, né? Essa é a verdade. A gente sempre começa e Foi depois melhora. Eu não vou falar aqui que foi tudo, né? Aí foi assim, começou a dar certo, falei, vamos embora pro outro canto, e assim fomos. E chegou uma hora que a demanda foi aumentando, eu fui vendo que algumas coisas fugiam do meu controle. E a gente que é do digital sabe que para as coisas acontecer, nem tudo
pode depender exclusivamente de você, porque nem todo mundo sabe fazer tudo. Então, aquilo que foge de você, ou que tá te sugando demais, tá te levando muita energia, ou você não sabe fazer da melhor forma que precisa ser feito, tem que entrar outras pessoas na jogada, tem que ter essa gestão, tem que ter esse jogo de cintura, para que o todo possa acontecer sem depender de você. Porque se for só você, aí é aquela coisa, o negócio, quando ele depende só de você, ele tá à mercê de você. Se você não tiver bem, o negócio não anda. Se você tiver um problema pessoal, o seu negócio não vai andar. Então, tem toda essa questão de gestão, né? Então, eu tive algumas experiências não muito legais com essa questão de equipe, de pessoal, e isso me gerou um certo bloqueio por um tempo, de querer fazer assim, não, se for para fazer dessa forma, eu prefiro eu fazer. Eu adotei essa política por um tempo, e aí depois eu parei para pensar e falei, até cheguei a ter umas conversas com o Rafael na época, eu falei, não, o negócio não é bem assim. Já tive a oportunidade de conversar com pessoas que são referência para mim, que estão no digital há anos, e me falaram a mesma coisa, e eu resolvi fazer um all-in. E eu falei, vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer. E aí, nisso, assim, eu consegui construir uma equipe sólida, tudo funciona redondo, o pessoal produz, assim, tem a pessoa que é responsável por um determinado tipo de trabalho, porque assim, a edição de vídeo não é só você abrir um Premiere e editar um vídeo. Tem a prospecção de clientes, tem a gestão das plataformas freelance que eu uso. Por isso que eu consegui me manter top 100 global na Workana por mais de 2 anos, ser um perfil de referência e recomendado pela própria plataforma, com mais de 200 avaliações positivas, justamente por isso. Eu estava ativo dentro da plataforma todos os dias. Eu não sabia nem os vídeos, nem os projetos que eram fechados ali. Tipo, tem cliente meu que talvez veja esse vídeo, não sabia nem que a gente tinha fechado aquele projeto, mas uma pessoa fechou, uma pessoa editou, uma pessoa entregou e foi recebido aquele valor daquele trabalho. E eu via porque a planilha é compartilhada. Então, assim, quando um negócio começa a funcionar ali dessa forma, é aí onde você fica livre para focar em outras partes que você de fato é bom e que vai expandir mais o teu negócio. E aí, como você perguntou, né, de conseguir conciliar tudo isso com o tempo, como eu disse, no início foi meio que improvisado. Então, assim, eu passei 3 meses em Chiang Mai, uma cidade no norte da Tailândia, que é um dos maiores polos de nômades digitais do mundo. É considerada a capital mundial do SEO, né, que é um dos principais pontos ali do digital. Eu fiquei 3 meses só nessa cidade, a ideia era fazer o máximo de network possível. E como nessa época foi bem assim, quando a gente saiu de Portugal, quando eu saí de Portugal, né, nessa de conhecer o Sudeste Asiático, conhecer outros países ali, que eu sempre tive esse desejo, que o nomadismo me proporcionou essa possibilidade, eu não tinha ainda essa organização. Então, algumas coisas meio que... Desses 3 meses que eu passei nessa cidade, eu aproveitei muito pouco. Por isso que eu trouxe essa observação, né? Justamente por isso. Eu acabava tendo que trabalhar de domingo a domingo. Em alguns finais de semana, ou alguns dias aleatórios, eu saía para fazer algum passeio, conhecer a cidade. E acabou que desses 90 dias que eu fiquei lá, eu explorei era muito menos do que o cara que foi passear uma semana lá. Uhum. E aí, depois disso, eu parei para pensar, não faz sentido ser dessa forma. Foi aí que eu comecei a ter esses insights aí de otimizar Gestão e tudo mais. gestão e tudo mais, para começar a deixar tudo redondo e conseguir fazer sentido a algo que já era a proposta inicial, que é viajar e trabalhar, né? Foram quantos países? Já foi? Hoje foram mais de 10 ao todo, acho que foi 12, 13, não sei exato, mas E nessa toda essa história, qual foi o motivo que fez tu decidir Portugal? Aqui tem alguma facilidade pro nomadismo digital? Tem algum benefício? no início foi por conta da facilidade de imigração, né? Vinha muitos brasileiros, como eu falei, né? Tinha muitos amigos aqui. Só te interrompendo, porque até pensando assim, no poder de compra dessas cidades da Ásia que você mencionou, às vezes até melhor, né? Mas o que é que realmente fez essa decisão de tu vir para Portugal? No início, quando eu vim a primeira vez, eu ainda não trabalhava no digital, então foi mais assim, com aquela proposta de imigração. Ok. Aí eu migrei pro digital aqui em Portugal. Aí justamente, quando eu comecei a trabalhar full no digital, foi onde veio a ideia de ir pro Sudeste Asiático por questão do custo-benefício. Aí nisso eu voltei pro Brasil, passei uma temporada no Brasil e eu retornei agora pra cá por opção. Porque eu gosto aqui de Portugal, eu tinha morado quase 2 anos em Lisboa, eu falei, não, agora eu quero ter uma experiência diferente. Já tinha vindo ao interior algumas vezes, já tinha conhecido algumas cidadezinhas aqui próximo ao Porto, já tinha vindo ao Porto, eu falei, não, eu quero ir agora para uma cidade de interior e ter uma experiência de Portugal diferente agora. Por opção mesmo, assim, por gostar daqui. É por isso que eu voltei para cá, passar mais uma temporada aqui com esse intuito. Bem no interior mesmo, Vila Real, velho.
Mas é só pegando aquele gancho que você falou também, a questão da gestão, cara. Foi assim comigo, eu acredito que foi assim com vários empresários também que trabalham no ramo digital. A gente defende aquela tese do feito é melhor que perfeito, né? Então, tem muita gente que se apega a isso, né, Rafa? Não vou começar por perfeccionismo. Eu vou começar só quando eu tiver a melhor câmera, quando eu tiver o melhor curso, quando eu tiver capacitado para isso. E se você pegar, quando tiver tempo, e se você pegar os grandes players do mercado, nenhum deles começaram perfeito. Se você pegar o Thiago Feixe da vida, enfim, o Pedro Sobral, os caras só começaram. Então você começa ali numa bola de neve. Você começa a construir a estrutura e vai melhorando. Que as pessoas não têm paciência, né? Foi pra degrau por degrau. Cara, eu acho que faz muito jus à questão da mentalidade, cara. Eu acho que é muito acreditar em você, acreditar no seu projeto, no teu propósito. Sim. Muita gente que não tem propósito. Como é que é o termo? Me conecto muito com o que o Jobson falou na questão de chegar aqui e estar inconformado. Eu falei isso várias vezes. Quando eu cheguei aqui também fiquei inconformado. Eu também, como Jobson, eu comecei a digital em Portugal. Mas quando eu cheguei, cara, não é possível, cara, ter o mundo em suas mãos e você tá preso ali a um sistema onde você é limitado, tanto financeiramente quanto de tempo. E depois, cara, que eu entendi que o tempo é valioso, cara, aí que o game mudou. E tem um outro ponto também, né, Rafa, que é assim, eu bato muito na tecla que a comunicação, ela muitas vezes vence a insegurança, o medo, a timidez, ou seja, você quando tá seguro daquilo que você tá falando, pode ser que você consiga abrir oportunidades para que as coisas comecem a fluir. E eu percebo que os jogos têm muito isso lapidado, né? A tua comunicação é muito boa, você fala com muita segurança. Eu não sei se de alguma maneira isso foi estudado, foi aprendido, ou se é natural da tua parte. Mas é uma habilidade, a comunicação hoje em dia é fundamental. Tanto a comunicação agregada ao conhecimento, não tem como você perder. E aí entra um outro ponto, Jobson, que é assim, somente na área da psicologia, nós da saúde de modo geral, nos aprofundamos e temos tanto tempo dedicado aos estudos que muitas vezes falta isso que hoje o mercado exige, que é o domínio de algumas técnicas, de algumas habilidades dentro do digital, porque a gente sabe que isso potencializa muito o nosso trabalho. Que a universidade não ensina. Não, a universidade não ensina. Só que nós vamos ficando para trás, a gente vai ficando mais velho e vai se sentindo longe, distante dessa realidade. Eu queria saber isso do Jobson, assim, porque, de alguma maneira, nós precisamos desse trabalho de edição, mas também nós precisamos entender que o básico funciona. É aquilo que o Rafa também já bateu nessa tecla. E como é que você daria, ou até de sugestões, Jobson, a questão da comunicação, por trabalhar já com tantos profissionais aí, esse teu tempo de mercado, agregado ao conhecimento, fazendo com que a edição só potencialize aquele profissional. Porque eu acredito que você não consegue entrar nessa seara e dizer assim, amigo, vou ter que te ensinar aqui a se comunicar, vou ter que te ensinar a estudar o que você tá aqui como expert do assunto. Isso você não faz. Então, querendo ou não, precisa de um acompanhamento, um trabalho paralelo ali com o profissional para que a coisa dê certo. Senão, a edição de vídeo, por melhor que o Jobson seja, possa ser que não dê certo. Faz total sentido e é exatamente isso. É até interessante essa sua pergunta muito boa, porque assim, tem alguns projetos de alguns clientes que você joga ali o vídeo ali na timeline do Premiere. Cara, é muito bom, é muito satisfatório editar aquele projeto, porque assim, o cara tem um dom da comunicação. É isso. Então, vamos falar assim, de um podcast que levou 2 horas, o cara errou, gaguejou ali uma palavra ou outra uma meia dúzia de vezes. Isso é muito bom. E tem algumas pessoas que gravam um material que realmente depende da edição para passar aquela mensagem. O cara olha para a câmera, ele grava uma frase, aí ele olha para o papel, olha para a câmera, grava uma frase, olha para o papel, aí ele lendo e falando, ele consegue a proeza de falar errado. Aí assim, cara, para edição dá mais trabalho, mas eu não vou falar sobre isso porque é o meu trabalho editar. Mas assim, você vê que a pessoa ela depende 100% da edição. Se não tiver uma edição legal, a edição ela não é tudo. Ela precisa que o cara seja um bom comunicador. Seja você um psicólogo e um bom comunicador, que você consegue construir a sua autoridade. Então a edição vai lá e te dá uma ajuda. Não é a edição que vai te colocar lá no que você precisa. Entendeu? Vai lá e dá uma ajuda. Tem um materialzinho de qualidade. Tipo, mesmo que seja minimalista, uma legendazinha, um corte minimalista, um tratamento de cor sutil, precisa de um bom profissional para ter essa visão. E aí você vai ali conseguir entregar a sua mensagem, cumprir o seu objetivo.
do que você ser um cara extremamente inteligente, você ter um domínio numa determinada área, numa determinada profissão, num determinado setor, mas você não saber se comunicar, é aquela coisa, você não consegue passar credibilidade, né? E a edição não tem esse poder, essa mágica, né? É só ajuda. Tem coisa que só o profissional consegue fazer. Exatamente. Não tem como substituir isso. Jobson, nós temos aqui um quadro dentro do nosso podcast que chama o café quente ou o café frio. Café quente é se o Jobson concorda com a afirmação. Nós quatro aqui, cada um vai fazer uma afirmação. Café quente, o Jobson concorda. Café frio, o Jobson não concorda com a afirmação. Discorda. E justifica, tá bem? Precisa ser aquela justificativa de tese, de TCC, não precisa. Não, beleza. Dá aquela justificativa e a gente passa para a próxima afirmação. Show de bola. Rafa, tá pronto? Começa você, vamos lá. Quer uma colinha? Preto, só pra mim recapitular aqui, o café quente é... Concordo. É quentinho, tá. O café frio É frio, beleza? moiou. Eu também vou com a minha colinha, tá, Rafa? Olha lá. Primeira afirmação, Jobson. Vamos lá. O nômade digital trabalha o dobro, mas só posta a metade do que trabalha. O que é que eu quero dizer? Que nossa conversa inicial, né? Que diz que o nômade digital tem a vida perfeita, a vida que todo mundo pediu, e que na realidade não é isso que acontece. Então vamos lá. O nômade digital trabalha o dobro. Café quente ou café frio? Café quentíssimo. Isso, cara. Tem uma coisa aí até legal, um comentário, não é nem uma justificativa. O pessoal fala assim, vou virar nômade digital pra me viver viajando e ter que trabalhar tanto. Não comece, fique na CLT, entendeu? Porque na CLT você sabe que depois das 8 horas você vai pra casa, né? Eu mesmo não tenho essa. E o nômade digital não para não trabalhar? Assim, mas, cara, sempre tem alguma coisa pra fazer. Então é isso, trabalha assim, mais da conta. Demais a conta. Se por acaso algum nome digital aí que não trabalha muito, me chama no Instagram que eu quero aprender o que é que você faz pra mim não ter que trabalhar muito. Cara, essa aqui é da vez. É boa. Vamos lá. Deixa eu ver que ali de aqui que eu já me perdi. Ainda bem que ele não descontou do casaco, né? Jobson, o editor que não estuda negócios, ele vai ser substituído por um IA. Café frio ou café quente? Café quente. Tem que estudar o mercado, tem que se atualizar, tem que se profissionalizar. A IA nada mais é do que uma máquina que precisa ser operada. Assim como na Revolução Industrial, que muita gente começou a fazer greve, que ia perder o trabalho porque ia ser substituído pelas máquinas. Quem estudou para aprender a manipular e consertar as máquinas, começaram, em vez de perder o emprego, começaram a ganhar mais. Exatamente. Para operar as máquinas e consertar as máquinas quando desse problema. A IA é uma máquina da Revolução Industrial hoje, em meio à revolução digital que estamos vivendo. Talvez a gente só vá ouvir falar sobre isso daqui a alguns anos. Então, Jobson, o editor de vídeo não tá perdendo espaço por conta da IA. Jamais. Porque eu tinha essa ideia, sabe? Que eu já põe lá no ChatGPT, faz isso, e ele monta A IA nunca vai se substituir. Mas sabia que eu tinha essa ideia, assim. Porque você pode olhar um cloud, um ChatGPT faz uma copy. Aham. Mas se não tiver uma pessoa para dar o prompt e dar aquele tempero humano, O cérebro o cérebro humano não faz efeito. Ok. Existem várias IAs hoje que ajudam no processo de edição, mas se não tiver um editor que tem um conhecimento do mercado, da edição, do storytelling, da entrega, da ferramenta, Esquece. ela não sabe fazer isso sozinha. Pelo menos ainda não. Então, e mesmo que um dia chegue nesse nível, vai precisar de alguém para dar o prompt para operar. Sim. Sim. Não, e é agregar, né? Vem para contribuir o teu trabalho, é isso. Exatamente. A ferramenta vem para ajudar o trabalho. Boa. Vai lá, Márcio. Jobson, a gente sabe que os editores no mercado é algo que, às vezes, pelos valores, as pessoas deixam às vezes, de fazer um investimento. E aí optam, às vezes, por procurar algo que seja mais econômico, que caiba no bolso, né? E aí procura editores mais que estão ali iniciando, que não... pra O tempo colocar é mais barato. mais barato, pronto. Ou até mesmo faz sozinho. Deixa aqui que eu sei fazer. Exatamente. Conheço uns caras ali. Qual é a afirmação? Vai lá. Então, a pergunta é, editor caro sai barato ou editor barato sai caro? Café quente ou café frio? O editor barato sai caro e o editor caro sai barato. Café quentíssimo, cara. É isso mesmo. Já me aconteceu de passar orçamento pro cliente, o cliente some e aí depois ele volta para fechar. E aí você vê na rede social ali que teve um conteúdo que foi publicado, alguma coisa do tipo. É porque assim, a edição de vídeo, como qualquer outra área, tem ali suas variações, né? Sim.
Tipo, você é psicólogo. Não sou psicólogo. Pronto, tem psicólogo que tem um valor X por consulta, tem psicólogo que tem um valor Y por consulta. Então a edição de vídeo não é diferente disso, entendeu? Tem profissionais e profissionais. Só que assim, vai muito do que você precisa. Tem cliente que quer pagar, falar assim, não em euros, falar em reais. Tem cliente que quer pagar 40, 50 reais de um vídeo. Tem cliente que paga 300 num vídeo. Agora assim, é um vídeo de 300, é um vídeo de 50. São duas coisas diferentes. E aí vai do que você quer, porque a edição de vídeo ela não entrega só para criação de conteúdo. Por exemplo, hoje eu entrego para material publicitário, material de vendas para página de captação, as famosas VSLs, anúncios para tráfego pago, tráfego direto. Então, assim, são materiais que são voltados 100% à conversão. Irmão, é um mundo, né, velho? Isso aí. Aí Muita coisa. você chega assim, você fala, não, eu quero um videozinho assim e tal, vou fazer ali num softwarezinho gratuito. É aquela coisa. Eu já converti 6 dígitos com vídeo meu, de tráfego direto e vídeo de vendas, VSL. Do cara botar pra rodar e falar, cara, essa semana eu vendi tantos mil reais com vídeo de vendas. E eu não fechei no cara na comissão. Já fiz lançamento sob comissão que eu peguei uma grana bruta também, assim. Um projeto que nunca foi lançado, era uma ideia boa, uma equipe que ninguém tava ganhando nada, era só promessa de comissão. E no primeiro lançamento o cara fez um 6 em 1. Aí, assim, o vídeo ele tem muito da estratégia. Se a gente for falar só sobre isso, tem que ter É muita coisa, cara. Demais, é muito. Eri, Bom, a afirmação era o que a gente já mastigou esse ponto aqui também. Mas para fechar e ficar tudo bem esclarecido, café quente ou café frio? Que um conteúdo viral não se faz só por uma edição, mas pela estratégia. São afirmações. Foi quente, cara. Foi o que a gente falou agora há pouco, exatamente. O conteúdo não. A edição de vídeo não faz o conteúdo viralizar. É apenas um dos pontos, né? Entra a copy, entra a estratégia, o objetivo. Você quer viralizar aquele conteúdo em prol de quê? Ficar famosinho, você quer vender alguma coisa, você quer passar que você é autoridade em algum determinado assunto. Então tem que saber esse objetivo, construir um storytelling com esse objetivo e pegar uma edição ali para dar vida. Então é uma parte do conjunto, né? Mas o café quente é isso mesmo, mesmo só a edição consegue fazer isso. Muito bem, demais. Cara, quanta dica top. muita coisa. Muita coisa. Eu disse, o cara é bravo. Não, você falou e. Que é isso? Quero aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores que fazem o podcast, o Café Esfriou acontecer. A Circuito Gourmet, os melhores doces de Vila Real, brigadeiros, bolos, para você que quer adocicar a sua vida, sua festa, seu aniversário e também seus momentos do cafezinho da tarde. Circuito Gourmet em Vila Real, Portugal. Também a Max Impact, essa trabalha no mundo todo. Essa se precisar, essa vai onde o cliente quiser, desde gestão de tráfego, estratégias de conteúdo, dando todo o suporte para que você consiga melhores resultados nas redes sociais. E também a Tucci, que é uma marca de óculos italiana, Portuguesa, com conceito italiano. que vem realmente para dar aquela ênfase no teu visual, os melhores óculos com melhor qualidade, com lentes UV, com toda a tecnologia para trazer para você as melhores experiências e também te dar aquele estilo Que só ela pode só proporcionar. ela pode proporcionar, aquele conceito moderno, né, que só a Tutti tem. Também, mundo todo, quem quiser, Sim, as compras são online. tem um site da Tutti, Envia você pra pode toda a Europa. lá, envia para toda a Europa. Então, você que quer aí mudar o teu estilo, basta botar um óculos assim que você já muda tudo, cara. Impressionante. Temos que trazer aqui uns óculos da Tutti para depois, né? Tinha algum convidado. Para ser algum convidado. Você também não gosta, também não gosta. Então, você que quer ser nosso parceiro, nosso patrocinador, entre em contato através das nossas redes sociais para também estar aqui divulgando a sua marca. E já aproveito para agradecer das nossas considerações finais aqui para o Jobson. Irmão, cara, não tem como a gente dizer que o Jobson não vai voltar aqui, porque tem muita coisa para a gente explorar, cara, tem aí uma vastidão de conteúdos e isso só engrandece o podcast Café Esfriou. Espero que você tenha gostado também dessa experiência de estar aqui conosco, meus jogos. Agradeço demais aí o convite e fica à disposição, Carol. Precisar, estamos aí, estamos às ordens. Jovem, se pra galera que tá em casa aqui, que quer começar no mercado digital, que também tá querendo sair desse comodismo, abrir a mentalidade, qual é a mensagem que tu deixa pra esse pessoal aqui?
Como é que eles conseguem começar? Qual é a mensagem principal que você deixaria para eles de casa? Primeiramente, sem ter que falar muito, primeiro tem que querer de verdade mesmo, né? Quando você quer, já pode se considerar que tem 50% feito. E o resto é detalhe. E hoje, o melhor caminho para se começar no digital é através de prestação de serviços. Através disso, você vai entender como que funciona a interna, a estrutura, os alicerces. E aí, depois disso, você pode dar passos mais largos. E hoje eu tenho um programa de mentoria, que eu ajudo pessoas a iniciarem no mercado digital através da edição de vídeo. Não só através da edição de vídeo, eu tenho mentorados que não são editores. E o pessoal começa sem nenhum nível de conhecimento, até entender como funciona o mercado, desde a parte de prospecção, a própria edição em si, conseguir novos clientes, fechar serviços de edição de vídeo, vender o próprio serviço e viver disso, fazer disso a sua fonte de renda principal. Boa. Então é isso, gente. Segue lá, comenta, compartilha lá também no perfil dele. Se quer começar no mercado digital também, eu acho que é um bom partido aí. E já se inscreve no nosso canal, a gente não pode pedir a sua colaboração. Vamos fazer esse canal chegar a próxima meta, qual é nossa? Chegar a suas Meta é 1000. 1000 inscritos. Vamos aos parceiros. Vamos chegar lá, então dá essa moral. Obrigado por você estar aqui até agora. Espero te ver também no nosso próximo episódio, um episódio novo toda semana do podcast O Café Esfriou. Valeu, Eri. Brigadão. Márcio, Rafa, nossa bancada principal aqui. Até a próxima. Valeu. Até lá, tchau, tchau. Abraço.